E para mim, eu me vi numa situação nova, numa experiência totalmente diferente das experiências que eu tive dos meus outros filhos. Os meus outros filhos comiam, aceitavam e não tiveram esse período de seletividade, de recusa alimentar e de exigência. Então a Lavínia, ela coincidiu com a fase de nascimento dos dentes dela, que ela sofreu muito com os dentes, coincidiu com um processamento sensorial que ela tinha uma dificuldade maior e que eu tive que aprender várias técnicas para resgatar isso nela, para trabalhar esse processamento sensorial e que me ajudou bastante também. Então ela tinha alguma coisa ali de base que estava atrapalhando a aceitação dos alimentos e a introdução alimentar fez todo o sentido. Eu queria contar uma história para vocês. E é uma história que aconteceu comigo. Eu já falei assim de uma forma mais superficial sobre isso antes, mas hoje eu quero contar um pouquinho mais para vocês sobre essa história que aconteceu comigo. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque provavelmente também acontece na casa de vocês, ou já aconteceu, ou às vezes vai acontecer. E dessa forma você consegue se preparar e se organizar para agir da melhor forma possível. Então eu já falei para vocês que eu tenho 3 filhos, eu vivenciei experiências diferentes de um para o outro. E com a Lavínia, que atualmente tem 2 anos, eu tive uma experiência mais difícil em relação à alimentação, depois do 1º ano de idade. A Lavínia foi uma criança amamentada exclusivamente até o 6º mês. Com 6 meses, assim que ela teve os sinais de prontidão, eu introduzi os alimentos para ela. Não foi uma aceitação fácil no começo, ela recusava bastante, ela praticamente não comia nada além do leite materno, que ela amava, que é muito familiar para ela, e era algo que ela preferia muito mais do que os alimentos, que eram coisas não familiares. Até aí tudo bem, é o esperado. A criança, ela leva um tempinho para engrenar na alimentação. E ela sempre me mostrou que ela era um bebê BLW. Então ela nunca aceitou colher na boca, ela não aceitava que eu desse para ela, e ela gostava muito de interagir com os alimentos, mesmo que ela consumia uma pequena quantidade. Então ali eu nem quantificava, porque nem tinha como quantificar, ela comia muito pouquinho. E claro, eu como mãe, como você, a gente fica preocupada com as quantidades que a criança ingere, sim, né? Porque a gente tem medo da criança desnutrir, a gente tem medo dela não crescer, a gente tem medo dela não ganhar o peso que precisa. E depois do 6º mês, a Lavínia, de fato, ela não ganhava tanto peso, né? Como ela ganhava nos primeiros 6 meses. E até aí tudo esperado. Tá, e aí eu fui introduzindo a alimentação para ela do jeito que ela me mostrou que ela queria. Fui aguardando o ritmo dela, nunca forcei, nunca pressionei ela para comer. Eu apresentava o alimento, simplesmente se ela quisesse participar, estava ali disponível, se não quisesse, ela tinha o leite. E assim eu segui até mais ou menos por volta de 7 meses e meio, quando eu voltei a trabalhar. E aí eu tenho uma funcionária que me ajuda em casa com as meninas. E ela nunca nem tinha ouvido falar dessa abordagem do BLW, ela achava que tinha que fazer papinha, e desde o início ela já foi aprendendo comigo, eu fui mostrando para ela como que ela ia fazer, ela sempre estava junto participando da oferta dos alimentos para a Lavínia, então ela via como que era todo o esquema, e aos poucos ela foi se familiarizando com isso também, né, isso a minha funcionária, e foi se sentindo segura. Né? Então eu não estava em casa no período da manhã, eu fazia ordenha de leite, deixava o leite para ela tomar toda manhã, né? Principalmente nesse começo que ela comia muito pouquinho, então ela sempre foi orientada, ó, comeu a fruta, depois da fruta ela tinha um leitinho para ela tomar, e depois o almoço. E aí no almoço eu nem sempre conseguia chegar a tempo de participar da refeição, então ficava muito a cargo da minha funcionária ofertar o alimento para ela. Eu ficava mais com os lanches e com o jantar, com o lanche da tarde e com o jantar. Tá, e aí até aí tudo bem. A gente passou por uma reforma em casa, ela tinha mais ou menos uns 8 meses e meio. 8 meses e meio, 9 meses. Então a gente ficou fora de casa, a gente teve que sair de casa. E ficamos fora por volta de uns 3 meses e meio, 4 meses, até a reforma terminar. Ou seja, então teve uma mudança grande na nossa rotina.
E aí ela se acostumou com essa outra rotina, ela foi só melhorando a aceitação dos alimentos, né? Cada dia mais ela aceitava novos alimentos, ela comia melhor também. Nunca foi de comer em grande quantidade, ela comia a necessidade dela e depois daquilo não queria mais. E pra mim até aí tudo bem. E assim que a gente voltou pra casa, ela já tinha um pouquinho mais de um ano, começamos os problemas da recusa. Ela começou a recusar os alimentos. E tinha dia dela não comer nada. Ela só ficava com leite materno, as frutas ela aceitava algumas, e no almoço ela gostava muito de batata doce, então era o que sempre tinha, além dos outros alimentos. E aquilo foi me deixando muito preocupada, porque eu via a minha filha que experimentava tudo, deixando de experimentar gradualmente. E a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em casa era perguntar para minha funcionária: Aline, a Lavínia comeu? Eu só sabia pensar nisso. Era o que movia a minha vida. Então, eu não dormia, eu não comia, eu me sentia muito frustrada, e o meu olho enche de água só de lembrar disso, porque foi uma fase da minha vida que de fato, eu fiquei assim, sem norte. E eu tento, né, me colocar no lugar dos pais, no lugar das famílias, porque eu também sinto isso quando eles se veem nessa situação da criança não comer. E eu me vi assim. A minha filha não comia. E em casa eu era muito mais preocupada do que o meu marido. E aí nisso eu me vi praticando coisas que eu jamais preguei. Pressionando a comer. Teve uma vez que eu gosto muito de sopa. Teve uma vez que eu tava comendo uma sopa que minha mãe me trouxe. E a Lavínia se sentiu interessada e quis experimentar a sopa. E aí eu vi que ela gostava da sopa. E desde então, eu só queria ofertar sopa pra ela, porque eu sabia que ela era o que ela ia comer. Aí depois ela mostrou que ela gostava de macarrão. Era o que eu ofertava pra ela, porque era o que eu via que ela comia. E assim foi. Ela foi ficando cada vez mais seletiva, porque eu incentivei essa seletividade dela. Eu tendi a ofertar mais alimentos do que ela preferia, do que os que ela não preferia. E tinha dia que ela simplesmente recusava absolutamente tudo. E aquilo me fazia desmoronar. Aquilo me fazia entrar em desespero. Eu ia pro quarto, eu chorava. Eu não tinha assim mais motivação para fazer nada. Eu saía para trabalhar e eu chorava, porque eu ficava diariamente perguntando para minha funcionária: ela comeu? Ela comeu? E aquilo ia me desmotivando e me deixando mais frustrada ainda, porque ela foi parando de comer. Até que eu pensei comigo mesma: gente, tem alguma coisa errada aí. Não tá funcionando dessa forma. Foi aí que eu comecei a buscar muito auxílio, a buscar ajuda. Lia muito, eu comprei muitos livros, eu entrei em contato com profissionais do mundo inteiro, com autores de livro que eu li e que eu fui atrás também. Fiz cursos internacionais, então assim, eu fiquei perita nessa área, porque eu precisava aprender. Fui atrás de profissionais de fora de Goiânia também, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem a Patrícia Junqueira, que é uma fonoaudióloga muito renomada e que tem o Instituto Infantil. Eu entrei em contato com eles para saber quanto que seria mais ou menos a consulta, e seria um valor de R$4.000, porque era um tratamento com todos os profissionais. Aí eu pensei comigo mesmo: será que eu consigo? Será que eu consigo fazer aqui com o que eu tenho, fazer a minha filha voltar a comer? E assim eu fui. Eu levei em gastropediatra, eu levei em fonoaudiólogo aqui de Goiânia, né? Mas só isso não foi suficiente. Enquanto eu não mudei a minha postura em casa, enquanto eu não voltei atrás e fiz o certo com ela, ela não aprendeu a comer. Ela não retomou os hábitos alimentares dela. À medida que eu fui colocando em prática as técnicas que eu sei, as estratégias que eu estudei e que eu aprendi, eu consegui ir facilitando esse aprendizado dela e facilitando essa autonomia dela de voltar a comer. A Valentina foi fundamental também, porque ela via a Valentina comendo e ia se interessando também pelos alimentos. Eu comecei a fazer mais refeições em família, porque isso também foi crucial e fundamental. E aí o ponto que eu queria chegar com vocês era: se eu não tivesse feito uma introdução alimentar conduzida, bem conduzida, se ela não tivesse já uma base sólida, ela teria
reaprendido a comer? Teria sido mais difícil? Eu acredito que com toda certeza seria mais difícil. E até já respondendo uma das perguntas que me deixaram, que foi, a introdução alimentar com falhas atrapalha a criança mais para frente? Atrapalha muito. Se a criança não tem uma introdução alimentar bem conduzida, se ela não teve a oportunidade de experienciar esse momento, de vivenciar essa introdução alimentar bem feita, depois vai ser muito mais difícil. Porque essa é uma dos fundamentos da dificuldade alimentar. Tem sempre um pezinho ali na introdução alimentar, que foi mal conduzida, que foi mal assistida, que você focou mais na quantidade do que na própria qualidade dos alimentos. E isso fez muita diferença para mim, porque ela já tinha uma base sólida. Eu só precisei resgatar os alimentos dela, os alimentos que ela já comia e que ela teve a experiência na introdução alimentar. Então, hoje em dia, o que eu mais vejo não é nem assim a quantidade do que ela come, mas sim a qualidade do que ela come. Ela pede para ir para a mesa, ela me diz que ela tá com fome, que ela já quer jantar ou que ela quer almoçar. Ela tem motivação intrínseca para comer. Ela me diz quando ela tá com fome. Ela sabe qual que é a estrutura de cada refeição, o que tem ali presente em cada refeição. Ela não precisa comer todos os alimentos que eu coloco para ela, mas ela tenta, ela experimenta, ela prova, ela aceita os alimentos no prato dela, ela escolhe os que ela tem o conforto para experimentar. Ela me fala, hoje eu quero experimentar esse alimento, e ela pega e leva à boca. E isso para mim é ter competência para comer. E eu consegui resgatar a minha filha de um momento que ela estava recusando tudo, que ela não aceitava nada, que ela tinha muita dificuldade e que eu usava de muita pressão para fazer com que ela comesse quantidades. E usei de práticas totalmente contraproducentes. Usei de tablet, usei de televisão, usei da pressão, usei da chantagem, usei de tudo isso. Mas eu consegui resgatar, porque tem jeito, gente. Não é, a gente não precisa ficar pensando, não tem jeito, eu fiz errado, agora acabou. Não. Até adulto tem jeito de voltar, por que uma criança não teria? Claro que tem. A gente só precisa colocar em prática as estratégias e as práticas adequadas para fazer a criança aprender a comer e a se familiarizar com os alimentos. Então, hoje em dia, a Lavínia é uma criança que tem competência para se alimentar. É uma criança que sabe comer. E para mim, eu me vi numa situação nova, numa experiência totalmente diferente das experiências que eu tive dos meus outros filhos. Os meus outros filhos comiam, aceitavam e não tiveram esse período de seletividade, de recusa alimentar e de exigência. Então, a Lavínia, ela coincidiu com a fase de nascimento dos dentes dela, que ela sofreu muito com os dentes, coincidiu com um processamento sensorial, que ela tinha uma dificuldade maior e que eu tive que aprender várias técnicas para resgatar isso nela, para trabalhar esse processamento sensorial e que me ajudou bastante também. Então ela tinha alguma coisa ali de base que estava atrapalhando a aceitação dos alimentos e a introdução alimentar fez todo o sentido. E aí, só fazendo um paralelo, por exemplo, eu atendi uma criança recentemente, uma criança eu tô até com o prontuário dele aqui, uma criança hoje em dia ele tem 2 anos e 4 meses. A introdução alimentar dessa criança foi totalmente errada. Foi feita a introdução por volta de 3, 4 meses, foi feita a introdução de alimentos que não eram para estar presentes. A mãe tinha muito medo da criança pegar alimentos, então ela ofertava os alimentos para ele do jeito que ela queria. Ela pressionava a comer, ela forçava ele a comer. E é uma família que é dono de um supermercado. E então a criança teve acesso de uma maneira muito precoce a alimentos totalmente inadequados para a faixa etária dele. Então foi uma criança que andou muito cedo, com 10 meses, e que a mãe levava para o supermercado e a criança andava e pegava todos os alimentos que ele queria e comia todos os que ele queria também, ali naquele supermercado. Então hoje em dia é uma criança que só come pão de queijo, peta, suco industrializado, besteira, chocolate, pirulito, e que não come nada de fruta, nada de verdura,
não almoça, não janta e só come esses lanchinhos e essas besteiras. Por quê? Porque teve um pezinho lá na introdução alimentar. Então foi uma introdução alimentar muito mal conduzida, precoce, com alimentos que não eram para estar ali. Não foi uma criança que teve a experiência com os alimentos que ela precisava ter. E vocês não têm noção da quantidade de pacientes que eu tenho desse jeito, que tiveram uma introdução alimentar muito errada e que dificultou muito a aceitação deles hoje em dia. Hoje em dia são crianças que só comem alimentos de alta densidade energética. E eu já falei isso pra vocês, que alimentos de alta densidade energética precisam só de uma exposição. Não é igual fruta e verdura, que a criança precisa de 10 a 15 para aprender a começar a comer. Esses alimentos basta só uma, porque são alimentos de alta densidade calórica e energética. E crianças tendem a preferir alimentos açucarados, alimentos doces, alimentos mais palatáveis, que têm um sabor mais aguçado, ricos em glutamato monossódico também. Porque nós nascemos dessa forma. E aí o que a gente faz? A gente espera para ofertar esses alimentos. A partir de um momento que a criança já tem uma alimentação saudável bem consolidada. Tá? Então esse aqui foi só um paralelo que eu fiz para vocês. Então, uma criança que teve uma introdução alimentar bem conduzida, que foi a Lavínia, para outra criança, né, que foi esse paciente que eu atendi de 2 aninhos, que teve uma introdução alimentar mal conduzida e que hoje em dia não aceita nada além de besteiras. Gostaram desse vídeo? Não deixa de dar sua opinião, deixar seu comentário, curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua presença aqui é muito importante para mim e faz toda a diferença a sua interação aqui comigo. Então não deixa de compartilhar com mais pessoas. Vocês me encontram também no Facebook, no Telegram, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Lá eu posto dicas valiosíssimas e muito práticas para você aplicar no dia a dia. Eu espero vocês por lá também. Beijos!